Olá, pessoal. Tô aqui novamente, tudo bem? Eu estava com probleminhas técnicos aqui na internet, mas acredito que já estabilizou o sinal. E hoje eu vim aqui para conversar com um profissional da nossa região, super bacana, que trabalha com musicoterapia, que é o Guilherme Reis. Eu estou entrevistando profissionais aqui da nossa região aproximadamente 6 vezes por semana, geralmente nos horários das 3 da tarde e das 6 horas. E essas entrevistas que eu faço aqui no programa Vidas e Profissões, mediante a autorização dos entrevistados, eu salvo. Agora tem um recurso novo aqui do Instagram, que quando a gente faz uma live, ela automaticamente envia para nós uma solicitação para salvar no IGTV. Mas também, mediante a aprovação do entrevistado, a gente disponibiliza posteriormente no YouTube, para quem não tem Instagram conseguir também assistir. E cada profissional que eu entrevisto, a gente traz um tema diferente, cada um com seu know-how dentro da sua área de atuação. Então é muito bacana, porque a gente consegue verificar que aqui na Baixada nós temos profissionais com um conhecimento riquíssimo. E eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui participando, prestigiando o canal, dando sugestões de temas, sugestões de profissionais. Queria agradecer a todos os profissionais que aceitaram participar dessa entrevista aqui ao vivo pelo Insta. Eu sei que é um desafio para muitos, é algo novo. Para mim também é algo novo, né? Não sei se todos sabem aqui, mas o meu histórico profissional, na realidade, é na área de recursos humanos. Sempre fiz entrevistas, mas sempre de candidatos. E agora estou fazendo entrevistas de profissionais, né, que estão aí trabalhando nesse momento. Então, está sendo muito gostoso para mim e eu honestamente gostaria, né, que a gente conseguisse, através dessas entrevistas, levar um pouquinho de conhecimento a mais para todos vocês que estão nos assistindo, para que a gente consiga passar por esse momento de isolamento de uma forma um pouquinho mais gostosa, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou conversar aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou conversar com o Guilherme, que é um profissional que trabalha com musicoterapia. Então, caso vocês tenham aí já alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em responder. Vamos lá. Deixa eu convidá-lo aqui. Prontinho. Hoje tá um pouquinho mais frio, né, pessoal? Nossa Senhora. Mas tá ficando... Oi, Olá, tudo bem? olá, tá me ouvindo bem? Tudo bem? Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, sim, tá tudo certo aqui. Deixa eu só Tá. aumentar um pouquinho o volume. Deixa eu organizar aqui também. Prontinho. Certo. Certinho. Então, nós estamos aqui agora ao vivo, 3h20 da tarde, com o Guilherme Reis, que é profissional de musicoterapia. Queria te agradecer por ter aceitado bater esse bate-papo aqui ao vivo no Instagram. Eu que agradeço, muito legal. Sobre um assunto que é tão importante, principalmente nesse momento, né? Que a gente está passando Sim, aí por uma mudança do nosso cenário, da nossa realidade. Muitas pessoas aí em casa, trabalhando de casa, tendo que sim, cuidar ao mesmo tempo ali da família, se desdobrando. E a música, ela tem se mostrado realmente como uma ferramenta para a nossa saúde mental, né? A nossa higiene mental, assim, excepcional. Então, parabéns por trabalhar com musicoterapia. E antes da gente conversar sobre isso, eu queria que você, então, se apresentasse para nós, para quem está, né, nos assistindo aqui. Muito obrigado, viu, Beatriz? Obrigado de novo por estar abrindo esse espaço, né? Eu acho muito importante quando abre espaço, seja onde for, para poder falar de musicoterapia, porque é uma terapia muito pouco conhecida diante várias, né? E é esquisito como ela é tão desconhecida e tão importante ao mesmo tempo, né? Para você ter ideia, eu vou falar um pouquinho assim de mim introdutório. Assim, a minha primeira graduação foi em enfermagem e após eu fui fazer a minha pós-graduação em musicoterapia. Mas eu sempre tive um histórico com música, né? Eu sempre toquei à noite. Eu sou músico da noite também, eu trabalho autoral, mas sempre toquei à noite. E depois que conheci
musicoterapia, que foi depois, né? Acho que no final da minha graduação, eu vi que existe esse tipo de terapia, que através dela eu fui conhecer várias outras, né? Nossa, que legal. E faz quanto tempo que você atua como enfermeira, assim, nessa área de enfermagem, né? De enfermagem, eu até hoje eu trabalhei apenas dando aula. Eu dou aula de Que bacana. enfermagem, isso. E aí, Então, basicamente, eu sou professor, né? e aí você acabou, então, agregando os dois conhecimentos, o que você tinha na área da saúde com a música, e hoje você trabalha, então, com a musicoterapia. Sim, eu dou aula ainda de enfermagem, mas antes do coronavírus, eu fazia sessões também de musicoterapia. Geralmente, eu atuava mais com idosos, mas também já trabalhei bastante com crianças excepcionais. Quando eu digo crianças excepcionais, tem muita gente que não conhece esse tipo de termo, mas são crianças com autismo, síndrome de Down, qualquer tipo desse tipo de condição, né? Não são crianças típicas, a gente diz. E você está dando aula ainda à distância? Como é que tá essa rotina? Ai, desculpa, travou. Você pode repetir? Claro, você tem dado aula também agora, durante a quarentena? Está fazendo atendimentos? Sim, sim. Sim, eu faço alguns atendimentos. Mas os atendimentos que eu faço são totalmente gratuitos. Porque o que eu estou ganhando mesmo é apenas com aula de enfermagem. Mas eu atendo pessoas diversas, assim, mas eu não cobro. Eu não estou conseguindo cobrar, na verdade, né? Porque é muito difícil. Porque eu me sinto no dever de, de simplesmente de ajudar, né? De conversar. E musicoterapia online não é uma coisa, assim, super simples de fazer. Eu tenho que estar lá corpo a corpo com a pessoa, não tem como. Como que é? O que que é? Vamos lá. Onde? Vamos Ai, gente, começar travou. pelo Travou. Você pode Guilherme. repetir? Claro, você estudou aonde? Musicoterapia. A Não entendi? a musicoterapia foi uma pós que você fez. Você estudou ela onde? Eu fiz musicoterapia na FMU, do Campus Santa Amaro, que é a única universidade que dá esse curso aqui em São Paulo, que é direcionado, inclusive, para a área da saúde. Não são todos os lugares do Brasil que dão musicoterapia com o intuito da saúde. Geralmente é para fazer musicalização, esse tipo de coisa com criança, né? Aqui em São Paulo é só na FMU mesmo. Entendi. Eu estou perguntando porque talvez tenham pessoas que estão nos assistindo que têm interesse, curiosidade, né, em saber um pouquinho mais sobre essa formação. E à medida que a gente for conversando agora, as pessoas vão se familiarizando com relação a esse Uhum, assunto e talvez tenham vontade de estudar também. Então, por isso que eu acho bacana, às vezes, a gente perguntar. Eu não costumo perguntar muito local, mas como é uma formação diferente, eu acho que é uhum. interessante. E então, conta pra gente, o que que é exatamente a musicoterapia? Ó, é muito, muito abstrato, né, responder isso, mas a forma mais didática que tem para dizer o que que é musicoterapia não é exatamente música, tá? Tem até muitos autores de algumas literaturas. Quando eu digo literatura, são pessoas que já escrevem esse tipo de coisa, musicoterapia, há muitos anos, que é Uhum. o caso do Benison, que eu provavelmente vou falar bastante dele nessa live, que não é exatamente musicoterapia, porque não tem a ver só com música, com notas harmônicas, com o tonal, modal. É som, então poderia ser muito bem sonoroterapia, entende? O Hum, sound healing, que também existe, só que tem outras vertentes que tem mais a ver com o vibracional, que também engloba um pouco da musicoterapia, a coisa do vibracional. Só que aí, como definição, musicoterapia é através de uma terapia convencional, né? Eu converso com a pessoa também, dependendo do tipo de abordagem que eu vou ter e o que a pessoa realmente precisa, eu vou usar de sons ou música para atravessar as barreiras do que aquela pessoa, no caso, está criando para ela. Por exemplo, a musicoterapia tem um viés muito forte da psicanálise. Que a psicanálise basicamente é entender o seu passado para entender o que está acontecendo no seu presente. Por que você toma determinadas ações hoje?
devido ao seu desenvolvimento, quando você era criança, esse tipo de coisa. Então é importante você entender o que aconteceu antes. E muitas vezes com música você acessa muito mais fácil quando você era criança. Por exemplo, você ouve um álbum de um cantor que estava muito presente no seu desenvolvimento quando você era criança, por exemplo. Isso faz te lembrar sensações, sabe? De toque, de emoção, todo esse tipo de coisa. Então acaba que remetendo isso de volta. E você consegue ir lembrando, né? Você vai retomando coisas que aconteceram, que aí você pensa assim, nossa, realmente aquilo que aconteceu comigo tá totalmente refletindo no hoje, entende? Você começa a fazer uma reflexão da sua vida, só com música. E às vezes a gente nem precisa conversar necessariamente. Às vezes só com música e acertando a identidade sonora do paciente, do cliente, enfim, você já chega no que ele precisa mesmo, né? Então, musicoterapia é isso. Não é necessariamente só música, pode ser através de som, só que tem toda essa coisa do acolhimento e realmente entender o que o paciente está trazendo, e sem a barreira da fala, né? Da comunicação verbal. Isso é muito interessante, né? Então, é como se fosse uma forma sensorial de atingir algumas memórias que estão, talvez, no nosso inconsciente, é isso? Sim, sim, porque tem essa diferença, né? De musicalização com a musicoterapia. Muitos profissionais assim de música, músicos que fizeram graduação em música, né? Muitas vezes eles chegam em casas de terapia, né? E falam que eles estão fazendo musicoterapia. Só que não exatamente. Ele não está fazendo musicoterapia, ele está fazendo musicalização, né? Porque tem o viés de você saber usar os seus instrumentos, né? Seus instrumentos, no caso, você está usando um violão. Para que que você vai usar o violão? Não é só para entretenimento, entende? Não é só para vínculo, ou não é só para isso. Tem toda uma coisa envolvida. Entendi. O que seria, então, a musicalização? Musicalização tem muito isso com. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Com criança, mais ou menos na faixa pré-escolar, tem muito isso de musicalização para desenvolver fala, por exemplo. Que aí começa a criar as historinhas, né, musiquinhas bem simples de gravar, que aí tem a coisa da memorização e da fala. Que aí também entra um pouquinho da fono, né? A musicoterapia já não pode acabar atendendo a isso, só que não é o foco, entende? Entendi. Então, a musicalização é como se fossem aquelas rodas que às vezes eu vejo foto na internet, né? Pessoalmente, eu acho que eu nunca assisti. Em que vai um músico, né? Toca algum instrumento ali, às vezes canta alguma música, junto com uma roda ali de crianças para que elas participem. Seria alguma coisa nesse sentido? Na musicoterapia também tem esse tipo de coisa, que a gente chama de grupo, né? No coletivo também dá para fazer musicoterapia, mas é muito pontual e também não dá para abordar necessariamente pontos específicos de cada um, entende? A gente imagina assim a musicalização coletiva. O que aquele grupo está trazendo? Geralmente, musicoterapia atua dessa forma no coletivo quando tem mistura de profissionais, por exemplo, em hospital, empresa, também contrata esse tipo de profissional para entender por que o grupo tem a certo problema. Então, na musicoterapia, a gente vai desenvolvendo isso, né, com as pessoas, e entendendo por que aquela pessoa por exemplo, o seu chefe e tem os subordinados deles, por exemplo. Por que o chefe tem aquele tipo de atitude e só aquele subordinado tem aquele tipo de atitude quando ele faz tal coisa? Então, nesse coletivo, você acaba entendendo o que está acontecendo, porque acaba escancarando, né? Escancara o que está acontecendo de errado, aí você vai lá e fala, ó, pelo que eu vejo, é isso que acontece, isso daqui pode ser feito para melhorar a saúde do grupo, entende? Porque já que eu imagino que todo mundo é uma unidade, mesmo que esteja em grupo,
é muito bom que funcione bem, as engrenagens funcionem bem. Com certeza. É até interessante você ter mencionado esse tipo de atuação, né? Porque eu acho que, não sei se sou só eu, mas a ideia que eu tinha a respeito da musicoterapia era somente não em si, mas algum estado mental ou físico que seja um estado negativo, vai, digamos assim, para a pessoa, né? E aí, pelo que eu tô vendo, então também entra a musicoterapia nas relações trabalhistas, o ambiente. Ai, tá travando. Mas tudo bem, ao vivo é assim mesmo. Eu não entendi o que você falou. Eu achei super bacana você ter compartilhado com a gente que, na realidade, a musicoterapia ela também pode ser aplicada dentro das empresas. Porque eu acho que o que é mais comum, assim, difundido, ou pelo menos dentro daquilo que eu sabia, era só realmente para tratar alguns estados, sejam eles emocionais ou físicos negativos, né? Então, eu acho super bacana essa abordagem aí dentro das empresas, né? Para integrar melhor aí a equipe, identificar essa questão do relacionamento, né? Muito legal. Sim. É porque a musicoterapia existe mesmo para atuar onde a gente não tá vendo, né? Que tem essa coisa do inconsciente. Se você usa a musicoterapia só como musicalização, é uma coisa meio que superficial. A musicoterapia, ela existe para alcançar lugares onde a gente não consegue enxergar. Muitas vezes a gente tem que forçar que aquilo aconteça para a gente enxergar onde que a gente pode melhorar também. Perfeito. Agora tudo faz sentido, né? Tem alguns cursos de programação neurolinguística que falam a respeito dos nossos sentidos, né? Dos sons, das nossas memórias, né? E de como as nossas memórias elas são gravadas no nosso consciente ou inconsciente de acordo com os hormônios, enfim, né? As substâncias que foram liberadas ali pelo nosso organismo naquela circunstância da memória. E eu acho bem bacana você ter falado isso, né? Porque se for parar para fazer assim uma análise, a música, ela é isso que você falou, ela consegue alcançar algo além do que é óbvio, né? Então você consegue Sim. realmente até inclusive em treinamentos usa-se muito a música, né? O som para induzir a pessoa até um determinado estado. Até em aulas, né? A gente vê em aulas de yoga para que a pessoa realmente seja Travadinho agora. os filmes também fazem isso, né? Fazem com que a gente ali preste bastante atenção, né? Nas cenas que estão se passando. E acho que tudo isso, de certa forma, tem um pouco a ver, né? Com essa ciência de como a música interfere na nossa vida, né? E nas nossas memórias, Sim. enfim. Muito bacana. E como é que, assim, existe algum local específico que ofereça esse tipo de atendimento dentro dos hospitais? Ou não sei, tem algum local específico que tem esse tipo de atendimento? Geralmente, musicoterapia existe muito em clínica particular, né? Que aí são vários tipos de terapia que existe, não só de musicoterapia. Mas em hospital, que eu conheça, que eu tenho um colega também que trabalha em hospital, que ele trabalha no Hospital São Paulo. Ele trabalha como musicoterapeuta lá. Hum, Mas não são em todos os lugares, não, né? Até porque, por exemplo, eu sou da enfermagem, me formei em enfermagem, e a maioria dos meus professores não conheciam musicoterapia. Ou seja, não é em todo lugar que tem musicoterapia. Mesmo sendo importante, não era musicoterapia que tinha lá, né? Que nem eu falei, tinha musicalização. Doutores da Alegria, que levava música, Ah, né, e tal, tá. mas era na ideia do entretenimento, né? Aqueles cuidados paliativos, esse tipo de coisa. Não era exatamente musicoterapia. Entendi. E você, eu não sei muito bem como que seria na prática, né? Você, apesar de ser algo bem abstrato, né, é algo subjetivo, mas você consegue mostrar para a gente, talvez na prática, como que funciona
pelo menos uma técnica da musicoterapia? Mostrar exatamente não tem como, sabe? Pelo menos eu nunca conheço algum tipo de abordagem assim, mas eu posso explicar uma que eu uso Uhum. muito com criança, por exemplo. Tá. Eu vou até falar de um menino que na época, eu fazia voluntariado na clínica da FMU mesmo, trabalhava lá. Lá tinha um menino, 4 anos, autista, e assim, a nossa abordagem não envolvia a palavra, até porque ele não falava muito Uhum. bem, mas ele fazia fono. Então a gente pensava, bom, ele já faz fono, acho que a gente não precisa criar mais um estímulo para isso. Só que lá, naquela época, quando ele estava atendendo com a gente, ele era super tímido e ele tinha muitas atitudes, sabe aquelas atitudes espontâneas de autistas, como ficar se batendo a cabeça, puxar alguma parte do corpo, esse tipo de coisa, assim. Era muito forte isso nele, ele tinha vários desse tipo. E geralmente autista sempre tem, só que é um ou dois, uma ou outra coisa que eles fazem, mas ele tinha várias. E com as sessões de musicoterapia, que no caso era tipo uma vez só na semana, a gente tratou dele durante 6 meses, que foi o período que eu fiquei lá trabalhando, e super funcionou. Só que a gente não usava palavras com ele. A gente criava canções com sons que ele mesmo emitia, e ele, como que ele fazia os sons dele? Ele simplesmente ele batia nas paredes, ele batia no chão, ele criava o ritmo e a gente ia junto com ele. Por que que a gente fazia isso? Porque a gente tentava dar a ele o máximo de autonomia possível, entende? Porque, por exemplo, na família, quando existem crianças, assim, pessoas não típicas, a tendência da família é fazer tudo por ela. E a pessoa não se sente autônoma da sua própria vida. É Então, verdade. pelo menos ali, ela tem a oportunidade, tipo, de conduzir alguma coisa. Isso reflete em todos os campos da sua vida. Isso que eu faço com criança, que eu fiz com ele e faço sempre com idosos. Porque quase 100% das vezes precisa. Então, se um exemplo bom para dar é esse. Eu não uso praticamente palavras. Eu geralmente não converso quando for pessoas assim mais extremas, que não conseguem falar ou é criança, esse tipo de coisa. Eu uso só som e tento ir acompanhando ela. Ela decide o que ela faz na sessão. Essa crianças Tá travando bastante. Ai, vamos ver. Melhorou? Agora tá tranquilo. Essa autonomia que você mencionou, tanto em idosos, né, quanto em crianças atípicas, né? Com comportamentos, enfim, que são às vezes caracterizados por alguma determinada síndrome e tal. Esse desenvolvimento da autonomia ele é muito importante, né? Então, você está dizendo que a musicoterapia, um dos benefícios dela, então, é o desenvolvimento da autonomia. Sim, sim, também. No tipo de abordagem, no que ele precisava, sim. E tem quais são, você consegue listar para a gente, assim, outros benefícios também da musicoterapia? Também tem a coisa do bem-estar, né? Querendo ou não. Você muitas vezes vai sair de uma terapia bem ou mal, né? Muitas vezes você faz terapia, você sai muito mal, dependendo do que foi abordado. Mas já que se trata de música, muitas vezes você acaba saindo leve. Mesmo que a sessão foi pesada, você sai leve. Então, realmente traz um conforto, traz um colo, né? Um acolhimento. Tem a coisa da autonomia e também a coisa do desenvolvimento, né? Quando se trata de criança. Tem a coisa do desenvolvimento também, que tem a parte de composição. Não necessariamente vai fazer música, né? Mas na parte de composição também tá ligada a coisa da autonomia. Então tem muita coisa envolvida que meio que tá tudo ligado, sabe? E você vai ligando as coisas durante as sessões e você vai vendo até onde ela vai. Mas é muito. Não é muito palpável o que ela é capaz, assim, porque sempre vai surgir alguma coisa assim que você nunca viu, sabe? Pelo menos comigo é assim. Eu tô com uma pessoa
diferente, assim, que eu nunca fiz sessão nem nada. E de repente ela começa a desenvolver uma coisa que às vezes não era nem o que eu estava propondo, mas ela estava desenvolvendo. Aí parece que era uma coisa boa para ela desenvolver. Aí você começa a trabalhar aquilo e começa a meio que guiar. Não é exatamente deixar a pessoa decidir tudo, mas você vai guiando, né? Nossa, é muito importante, né? Porque isso interfere até na autoestima daquele ser, né, que está passando por esse momento, né? Ele Sim, passa a se sentir capaz. Então, acho que não é só a autonomia em si, né? Mas é todos esses sentimentos envolvidos, né, que vão aflorando. É o que você falou, não é palpável, né? À medida que vai ocorrendo a evolução daquele paciente, né, daquela pessoa ali que você está atendendo, é que você vai sim. percebendo essas diferenças, né, que o estímulo da musicoterapia produz. Muito, muito bacana mesmo. E com relação a esse assunto, você tá atuando nessa área há quanto tempo, mais ou menos? Olha, acho que faz um pouquinho mais de um ano, mais ou menos. Porque eu já estava atuando antes de me formar até, né? Porque quando eu estava trabalhando de voluntário, eu ainda estava me formando. Eu trabalhava uma ou duas vezes na semana e meu curso era aos sábados. Então, acho que terça e quinta eram os dias que eu trabalhava. Então, eu saía do meu trabalho, né? é, Registrado lá, normal. E depois eu ia para lá trabalhar. Então, basicamente, eu ficava o dia inteiro trabalhando. Mas eu trabalho com isso há um ano. Eu só parei agora com o coronavírus. Antes disso, eu estava trabalhando em casa de repouso. E em caso de repouso, você acaba fazendo também esse mesmo tipo de atividade, entrando mais ou menos ali naquele ritmo dos sons que eles produzem para gerar como é que eu posso dizer assim, essa relação de trabalho ali com a musicoterapia? É o mesmo tipo de técnica que você usa? Não, com idosos é um pouquinho diferente. Porque diverge muito, sabe? Com criança é ligeiramente um pouquinho mais fácil trabalhar, porque eu consigo trabalhar mais com o lúdico. Então, para mim, fica um pouquinho mais fácil. Com idosos, aí é o seguinte: eu trabalhei também com um musicoterapeuta que também é professor de yoga lá em Campinas. Então, foi muito bacana que eu trabalhei bastante com ele com idosos, né? E eu Uhum. fui aprendendo assim com ele como é que ele lida com isso. E aí eu repliquei isso para cá também. Eu moro em Osasco e eu repliquei para cá o que eu poderia fazer com eles também. E como é que eu fazia? No caso aí eu trabalhava mais a coisa da fala, né? Porque não era exatamente só a fala, era a imposição, a intenção do que eles estavam falando, porque muitas vezes a pessoa fala para dentro, ninguém presta atenção no que ele está falando, tipo, deixa a míngua, ignora. Lá não, eu tentava o máximo dar voz para eles, mas a ideia central era criar autonomia. Entendi. Ai. E você, a respeito desse tema, então, da musicoterapia, tem algum livro que você recomende? Não sei se você gosta desse assunto, assim, não sei se esse assunto é difundido dessa forma também, né? Porque é algo bem específico. Uhum. Mas eu sempre pergunto para as pessoas que eu entrevisto, né? Se tem algum livro que recomenda sobre o assunto, ou às vezes até algum filme ou seriado. Olha, livro sobre o assunto é muito complicado para pessoas que é totalmente leigas sobre isso, né? São mais livros direcionados para profissional, no caso. Mas filme já é mais interessante. Tem um da Netflix, só que eu não vou conseguir lembrar. Eu acho que. Ah, eu acho que ainda tem lá na Netflix. Acho que se você colocar uma palavra-chave lá de música, vai ter lá. Só que é um filme muito interessante, que é um menino que ele sofre um acidente, ele perde a memória. Só que aí, no filme tem uma musicoterapeuta, e ela vai acessando uns pontos desse menino através das músicas que ele ouvia. Só que aí tem a barreira do pai, que dizia o que ele ouvia, o que ele gostava e tal. Então, meio que a musicoterapeuta teve que entender, através de testes, o que ele queria, o que ele queria ouvir.
Aí, conforme o que ele ouvia, ele respondia. E ele respondia super bem. E ele tinha problema com locomoção também. Então, quando ele ouvia uma música, assim, que ele lembrava da época que ele... Antes do acidente, né, no caso, ele ficava super bem. Ele conseguia se mexer, ele cantava, ele dançava. Era isso, tipo... Era uma loucura, assim. Ele virava outra pessoa. Parecia que ele tinha voltado antes do acidente. Através da música. E, tipo, é exatamente isso mesmo que acontece. É como se você reativasse partes ali do seu cérebro que estavam adormecidas. Sim, porque a parte da memória musical é diferente da memória mesmo do cérebro, né? Então, se ela não for afetada, não tem problema nenhum, a pessoa vai conseguir lembrar. Tem uma animação que acho que é da Pixar, não tenho certeza, é, que é em espanhol. Sabe qual que é que eu tô falando? Do menino com violão. Não, Acho que é Viva la Vida, alguma coisa assim, sabe? eu vou até pesquisar, eu vou colocar depois se eu achar, Pesquisa, eu coloco o pesquisa link depois depois. até na descrição, porque eu acho que assim, tudo que a gente conseguir explicar de uma forma mais, é o que você falou, né? Para quem não é da área, né? A gente tem que usar uma forma menos técnica, né? Para explicar. E como a música é realmente algo muito abstrato, aí, ó, a pessoa colocou a Flor de Lis, a vida é uma festa. É isso, é Ah, isso. que É isso legal. mesmo. Obrigada. Obrigado, Elis. E é isso, a gente está aqui para conversar, para aprender uns com os outros. Então, se vocês tiverem também dicas e quiserem compartilhar aqui, usem os comentários, né? Porque é para isso mesmo. E obrigada. Ela falou que o original é Coco. Isso, isso. É super legal. Esse eu recomendo. Também tem muita coisa a ver com a memória musical. Aborda bastante isso. Ah, então eu vou colocar depois lá no Netflix, né, que você falou, para achar aquele primeiro filme. Aí, se eu encontrar o nome, aí eu coloco também na descrição aqui para quem quiser assistir. Eu, Tá. eu Eu já vou tô, ver se eu acho aqui também. eu já tô com vontade de assistir. Por mim, a hora que a gente encerrar a live, eu já vou lá ligar a televisão. Não, esse filme é muito bom. Ele Legal. não é velho, ele é novo. É um filme muito bom. Bem legal. Ai, que bom, que bom. Tem mais alguma informação que você queira passar a respeito da musicoterapia ou alguma dica para o pessoal que está aí agora é, passando por esse momento, né, de isolamento, para passar de uma forma mais leve? Ó, para passar de uma forma mais leve, eu acredito que, assim, quanto mais conectado com a gente estiver, é melhor. Menos superficialidade, sabe? Se você trata as coisas de uma forma muito superficial, sua vida se torna superficial e você fica totalmente amíngua da sua própria vida. Então, o que eu diria, assim, para esse momento é fazer as coisas que você gosta, não se estressa, não se martirize se você não consegue fazer todas as coisas que você deve fazer todos os dias, porque é um período totalmente atípico. Ninguém que está vivo aqui passou por uma coisa dessa, sabe? Então, assim, sem peso na consciência, cobre os governadores, o presidente, todo mundo que tem o dever de ajudar nesse período, mas não cobre vocês para estar fazendo alguma coisa, né? Fique em casa se você puder, esse tipo de coisa, e ouça muita música e muita arte em geral. E se possível, você faça também, porque é importante. É verdade, né? É tão gostoso. Às vezes eu até vou até compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo, no YouTube mesmo, né? Não precisa nem fazer download de aplicativo e tal, porque tem alguns aplicativos, mas são pagos. Mas até no YouTube, a gente tem lá, digita o nome de uma música que você goste. Uhum. Tem cara, põe a palavra karaokê na frente e canta, né? Acho que daí É, já dá um up, karaokê, é isso. a gente já se sente feliz ali, nem que seja por uns 2, 3 minutinhos, Sim, mas muda completamente o nosso estado de espírito, né? sim. Dá uma animada e assim, azar dos vizinhos, entende? Que eles não se Ah, cobre os cantar vizinhos vão bem, né? entender, né?
claro, a gente tem que ser feliz, né? E não viver para agradar as pessoas, né? Mas sim ser feliz, né? E fazendo exatamente o que você precisa fazer, né? É por isso que tem esse lance da conexão. Se você não entender o que você precisa, você realmente não vai ficar feliz, não vai ficar satisfeito com a sua própria vida. Então, você encontrando o que faz sentido para você fazer, tudo vai ficar bem mais leve, esse período passa bem mais leve. Com certeza. E, Guilherme, passa para a gente, então, o seu contato para quem está nos assistindo. De repente, se quiserem aí agendar algum atendimento com você. Ó, pelo Insta mesmo, o pessoal me chama pelo Insta, né? Lá na minha bio, tá escrito lá que eu sou musicoterapeuta. Eu consigo conversar com todo mundo pelo Instagram mesmo. Geralmente eu não falo pelo WhatsApp, Tá. porque às vezes vira muito bagunça, né? Eu acabo meio que atendendo o tempo inteiro, então não é muito legal. E pelo WhatsApp meio que eu dou aula também, então fica um pouquinho confuso. Então eu atendo todo mundo, converso com todo mundo pelo Instagram mesmo. Se precisar de uma atenção a mais, aí a gente passa por alguma outra plataforma de vídeo, esse tipo de coisa. Mas a maioria das vezes tá indo super bem. Eu converso com muita gente que muitas vezes eu nem conheço, sabe? Pessoas que conheceram outras pessoas que de repente chegou em mim. E eu tô lá conversando. Mas é muito legal, porque as pessoas realmente, assim, se abrem e nesse momento as pessoas estão se abrindo cada vez mais. Isso está sendo bem legal. Poder falar. Quanto mais você falar, melhor você fica. Essa é outra dica também. Você até estava falando agora há pouco, né, que a gente nunca passou por isso. As pessoas que estão vivas hoje, independente da idade, nunca passaram pelo que estamos passando, pelo que a humanidade está passando hoje, né? Hoje, uma tia minha me ligou, ela já tem 80 e poucos anos, e ela falou exatamente isso. Bia, até eu nunca vivi isso na minha vida. Ela não é brasileira, ela mora no Brasil, e ela falou isso. Ela falou, nem lá, né, e tal, eu passei por isso, então. E realmente, assim, não. Eu não sei porque as pessoas têm essa tendência de se cobrar, né? De serem perfeitas o tempo todo, de mostrarem que tá tudo bem para todo mundo. Porque não tá tudo bem. E tudo bem, não tá tudo bem, né? Porque a gente tá todo mundo no mesmo barco que faz parte, a gente vai aprender a lidar com isso juntos, né? Então, realmente, acho que você tocou num ponto muito, muito, muito importante, né? Que é ser verdadeiro consigo mesmo e se abrir, né? Falar que é o que você falou, né? Se tem um profissional ali tá à disposição, entre em contato, mas fale a verdade, né? Seja sincero, né? Coloca para fora aquilo que está dentro de você, que é o que vai fazer com que a gente se sinta bem, né? E passe por isso, Sim. né? Uma coisa importante também que eu tenho notado, que está acontecendo aos poucos, mas está acontecendo, é a importância do coletivo, né? De estar junto com outras pessoas, apesar de não estar junto, né? Mas estar junto com outras pessoas, a gente entendeu a importância que isso tem, né? Além da arte em si, a importância de o coletivo é muito mais importante do que você se entender só individualmente. Individualmente, a gente realmente não vai para lugar nenhum. A gente é um ser sociável, é coletivo, e sempre foi assim. Por algum motivo, a gente se desviou dessa essência nossa, Nossa, mas esse não é o real, não é a gente mesmo. E nesses períodos de crise a gente vê qual que é a real mesmo, para onde a gente tem que ir. acho que caíram muitas fichinhas, né? Para muitas pessoas, acho que para todas as pessoas, né? Para talvez se enxergarem como uma oportunidade, aproveitarem esse momento para mudar, né? E realmente servir o outro, né? E como que você está fazendo, né? Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado. que realmente as pessoas estão precisando de pessoas para inspirá-las a agirem dessa forma, né? Em servir e compartilhar conhecimento, em ajudar, em apoio e, enfim, né? E ser humano, né? Ser humano mais Basicamente possível. isso. Tenta não ser um robô, já tá ótimo. Já tá ótimo, já tá maravilhoso. É, Ai, Og, muito, muito obrigada, viu, por ter aceitado eu que fazer essa agradeço. entrevista aqui ao vivo pelo Insta sobre musicoterapia. Foi uma indicação, né, do Anderson, né? Tava conversando, tava fazendo a live com ele, ele mencionou musicoterapia. Eu falei, nossa, eu Uhum. preciso convidar alguém para falar sobre esse assunto que é tão bacana.
Então, muito Eu fiz obrigada uma por live ter. com ele ontem. Ah, fez? Ah, eu vou assistir, Aham. então. Vou Dá assistir. uma assistida lá, tá bem legal. Eu falei um pouquinho de musicoterapia, mas eu falei mais de música. Tá bem legal também a live. Ah, eu vou assistir. E é importante, né? Essa troca é muito importante, né? Então, eu queria agradecer a você por ter aceitado, mesmo sem me conhecer, né? Ter topado, confiado em mim, no meu trabalho aqui, para a gente trocar essa ideia. E agradeço também a todos que estão nos acompanhando, que nos assistiram, que têm participado aqui também das lives, porque é o que nos motiva a continuar, né? É haver a troca, porque não adianta, Sim, né, eu vir aqui falar e ninguém ouvir. Então, assim, o bacana é isso, é sentir que realmente a gente está tocando o coração das pessoas e a gente está conseguindo sim, fazer aí, talvez, alguma diferença na vida de alguém. sim. Então, Eu vi alguns comentários aí, foi bem legal. Teve algumas pessoas aí que falaram interessante, nunca ouvi falar disso. Isso é bem legal. Mesmo que uma pessoa só, mas essa uma pessoa só, ela vai passar para outra uma, a outra uma vai passar para outras duas, e assim vai. com Todo tipo de certeza, comunicação é viável. Super interessante. gratidão. Muito, muito obrigada. Não. E, e até a próxima. Aí uma excelente semana para você, que também praticamente aí está só começando, né? Hoje ainda é É, terça-feira. Uma excelente uhum. semana para você e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Quem não conseguiu assistir a nossa conversa aqui desde o início, vai ficar disponível no IGTV e o Guilherme autorizando, vou salvar e disponibilizar no YouTube também. Pode disponibilizar, não tem problema. Então tá bom. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijinho Eu que agradeço, a viu? Para todos você também, se vocês. precisar conversar, estamos aí. Ai, obrigada. Muito Tchau, obrigada. tchau, gente. Muito obrigado, viu? Até breve. Até, gratidão.